E o que é que você está achando das ideias econômicas do Trump, Roxo? Principalmente o tal Acordo do Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, muito bom. Então, eu sou professor não sou aluno do professor Guilherme Freire, do Em Busca da Verdade, né? E eles lá já também estudaram na mesma escola ali do pessoal que está fazendo o Acordo de Mar-a-Lago, que é uma história de que, digamos assim, tarifa é ruim, livre mercado é bom, mas no mundo mercantilista, em que o teu vizinho quer ficar com o teu dinheiro, talvez você precise de algum tipo de, digamos assim, custo estratégico, né? No Brasil não deu certo, né? A gente reindustrializar o Brasil, deu tudo errado, né? O Trump virou o Ciro Gomes, né? Então, e aquela coisa da Zona Franca de Manaus, né? Uma moto em São Paulo, a peça é feita aqui, aí vai para Manaus, aí monta em Manaus, aí volta para cá. O Brasil é um manicômio fiscal, né? Mas por algum motivo, por exemplo, os Estados Unidos no século XIX não tinha imposto de renda, não tinha quase nada de imposto de tarifa, as tarifas eram tarifas de importação. Então, funcionou durante muito tempo. E o mesmo teórico que, se vocês quiserem, depois eu acho o nome do cara aqui que motivou essa galera toda, é o mesmo teórico lá do século XIX que os chineses leram para montar o plano deles de fazer a balança comercial positiva, a reindustrialização e tudo mais. Então, assim, uma coisa, a gente que é austríaco e flerta com o libertarianismo, tem que saber que o libertarianismo ele é uma utopia. Na medida que, se você tiver um estado vizinho totalitário com um exército, não dá para você não ter estado. Seu estado não pode ser zero, porque senão o seu estado vai ser o estado do cara que vai entrar, invadir e vai pegar o teu estado. E, da mesma maneira... O Miorim não veja essa live, hein? Eita, ele vai ligar. Tomara que veja. Ele me liga às vezes. Ele liga para vocês? Ele me liga às vezes. O Miorim é fenomenal. E ele vingou a gente lá, né? Com aquele comunista lá, aquele Gustavo, não sei do que. Sim. E aí, aquele cara é muito chato. E aí, a questão é a seguinte, então, se houver mercantilismo e você for explorado porque a tua moeda é mais forte, o cara desvaloriza a moeda dele e tal, e o cara faz um dumping e tudo mais, então você precisaria ter mecanismos. Então, o que eu vejo o Trump fazendo, na verdade, é um conflito aberto contra a China. Eu vejo ele fazendo um conflito aberto mesmo contra a China e falando, cara, vocês não podem estar se armando aí com $1 trilhão de superávit por ano na nossa cacunda aqui. Vocês vão ter que pagar um pedaço dessa conta, pelo menos, né? E é claro, a bugiganga vai custar mais caro para o americano, pode gerar um pouco de inflação no curto prazo, mas eu não sou totalmente contra nesse sentido, entendeu? O Scott Bassett, ele é um aluno meio carimbado assim do Nassim Taleb, né? O Nassim Taleb, que é o economista lá que eu sigo, gosto, né? O pessoal até já falou o nome dele aí. E o Taleb está bem descontente com o aluno dele, o Scott Bassett, que é o secretário do Tesouro. Mas esse plano Mar-a-Lago, ele é um plano exatamente de passos para os Estados Unidos voltar a ter algum tipo de competitividade econômica mesmo, porque o problema de uma balança comercial em que os Estados Unidos têm um buraco de 200 bilhões por ano e o americano médio está nessa situação de... um americano médio hoje, ele não tem 40 e poucos %, se tivesse um problema de $500, não tinha como se virar. $500, mais de 40% do povo americano não consegue fazer isso. Nossa. Sinistro. Caralho. Então é a situação. Então, por isso que talvez precise mesmo desvalorizar um pouco o dólar e ajustar, tentar pelo menos corrigir um pouquinho a balança comercial. E tem que cortar custo, cara. Tem que cortar custo. Tem que tentar fazer esse Doge funcionar. O problema é que os estados, eles são muito travados, né?
todo o orçamento ele já é todo dividido, separado e tal. Então, eu acho que o nosso grande papel de médio e longo prazo é diminuir o tamanho do Estado, assim, mais do que a gente apoiar governos de direita, conservadores, tradicionais, sei lá o nome que a gente quiser dar, a gente, como católico mesmo, o nosso objetivo maior mesmo é diminuir o tamanho do Estado mesmo, porque essa é a única alternativa, porque se ele tiver 15% do PIB, mesmo que ele faça muita merda, tá, tudo bem, né? O problema é que o Brasil, por exemplo, hoje é 40% do PIB. 40% do PIB está na mão do Estado. Caralho. O pessoal fala do Bolsa Família, né? Mas a quantidade de servidor público, né? Que em vez de estar produzindo algo mesmo... Porra, mais de 50%. O Bolsa 50% da população brasileira vive do governo, né? Do Estado. Vive dos outros que criam riqueza. O Estado não cria riqueza nenhuma, né? Mais de 10 pessoas já vieram aqui falar isso para nós, né? Sim. Mas aí, esse negócio aí, dessa relação aí do Trump com a China, é uma parada que eu acho que dá para todo mundo entender, né? Assim, a questão do conflito que rola muito específico, né? Mas eu acho que começa às vezes a ficar um pouco mais difícil de entender quando ele começa a entrar nos conflitos, tipo um Canadá, tá ligado? México, né? Eu não sei se ele precisa fazer isso para funcionar, outra estratégia lá, ou é só loucura mesmo, porque aí você não entende mais. Pelo menos fica difícil de entender qual é a mensagem que ele tá passando, tá ligado? Se é uma guerra, ele acabou elegendo vários caras de esquerda nessa toada aí, né? Porque ele dá a porrada no país lá e aí o cara de esquerda ganha a plataforma de novo, né? Pra falar, ó, tá vendo? Vocês têm que voltar em mim aqui, porque eu vou combater o inimigo Yankee e tal. Ele meio que faz esse papel. Parece que, na verdade, por exemplo, o Putin queria acabar com a OTAN. Porra, o Putin arrumou aquela briga lá em 22, ele renasceu a OTAN. A OTAN nunca esteve em tamanho tão grande, com orçamento. O orçamento militar do mundo nunca teve tão grande, deu tudo errado. O Trump é a mesma coisa, né? Nós vamos acabar com a esquerda no mundo e tal. Ele já elegeu um monte de cara aí. O Canadá elegeu gente, elegeu um monte de cara de esquerda em que a plataforma do cara só é combater o Trump. Então, assim, eu não li o livro dele lá da técnica de negociação, a arte da negociação, do dealing, né? The Art of the Deal. Vocês leram isso aí? Não. Claro que não, né? Não. Mas de qualquer maneira, diz que é isso. Ele dá na canela e dá uma porradona lá em cima para ele tentar negociar lá embaixo. Então é isso que ele faz. Mas tá saindo um pouco caro isso, né? Mas eu acho que no final das contas, tirar um pouco esse desejo da China de, com o dinheiro do próprio Estados Unidos, acabar com os Estados Unidos, eu acho que é uma coisa positiva, assim. Eu não gosto muito da China. Eu prefiro eu prefiro ter que combater com o europeu sem moral, totalmente sem valor nenhum, mas que você possa ter liberdade de expressão para ir lá e pegar um canal de YouTube e evangelizar o cara, do que o chinês, entendeu? Porque o chinês você não consegue nem conversar com o cara tá lá fechado, né? E o cara tá sendo doutrinado lá para acabar com o Ocidente, né? Essa técnica de negociação dele, né? Às vezes funciona quando ele tá lidando só ele e o cara que ele tá negociando, mas quando tem uma questão de eleição, ele não tá negociando só com aquele maluco. O eleitor vai fazer uma parada que não tem nada a ver, tá ligado? Ele vai ter que se ligar. Por isso que a gente não deve ter político de estimação, nem torcer, nem ter esperança que o político vai ganhar, vai resolver. Eu acho que era o último prego do caixão, era o Trump, porque você já não tinha, né? Vocês já não tinham. Velho, verdade. Quando eu entendi a tal da Modern Monetary Theory, perfeito. Eu disse, velho, não tem pra onde, velho. Bigodagem demais, né? Vai ser só bigode. Vai ser só bigode. Tá entendendo? Pode ter uma coisa pontual aqui ou ali que o cara... Mas, assim, o grande rumo das coisas é para tratar a dívida como se fosse... Que nem o Jeffrey Epstein tratava as namoradinhas dele, né? Com a idade das namoradinhas. É só um número. É só um número. E olha, quem tá
sendo uma exceção, é o Milei, né? O Milei está conseguindo, né? Eu não sei se também a Argentina estava tão acabada que ele conseguiu fazer, mas me parece que lá ele está conseguindo, né? O argentino é louco, né? Tem essa parada, né? O argentino é doidão mesmo, assim. Pensa num povo doidão, cara. Gosto do povo argentino. Eu também gosto. Eu vi um vídeo esses dias, umas meninas falavam assim, pô, desse jeito nós vamos ter que voltar a trabalhar. Elas falavam assim, porra, tá tão pouco que nós estamos ganhando do governo aqui, nós vamos ter que voltar a trabalhar? Daquele jeito argentino de falar, tá muito engraçado. Pois é. Aí o cara, o argentino tem esse brilho, né? Que vem tanto para o bem quanto para o mal, né? Tipo, que a esquerda da Argentina... Depois de 100 anos mal, né? Tentaram acertar. É alucinada também. Aí o Milei... Né? Milei é louco também, né? Ele é maluco também. Nossa, a entrevista dele falando de relacionamento só fala merda. Culturalmente ele é assim, ele é um maluco completo, assim, tipo... Casal liberal também. Eu acho que ele não tem muita essas nossas questões morais e tudo mais, me parece que ele tá um pouco mais para Anne Rand, né? Que é o Satanás, né? Então, é a conversa que eu tenho com muita gente, né? Não há libertarianismo se você não tiver uma base moral, no nosso caso, né, católica, por baixo, como uma estrutura. Porque senão o cara vai vender o próprio filho, né? No livro do Rothbard lá tá lá, não. Sim, por Bitcoin. O cara vende. Vende o bebê por Bitcoin. Não, é foda. O que foi, embaixador? Tem mais live? Estou pensando no Miorim já. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.